Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no versículo 18. E nós vamos ler até o versículo 4 do capítulo 6. Efésios 5, do versículo 18 até o versículo 4 do capítulo 6. A palavra de Deus nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si vem para ver, eu não vou aí não. E a sua própria esposa. Por que não pode ficar aqui? Fica aqui, ó. Irmão Jorge, por favor, eu pediria para o irmão não conversar agora, nós estamos lendo a Bíblia, por gentileza. Tá bom, obrigado. Obrigado. Senão atrapalha a nossa leitura aqui, a concentração daqueles que estão ouvindo. Tá? Eis que porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura e a exposição da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, dando-nos entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a minha meditação nesta noite é uma adaptação que eu fiz do livro do reverendo Augustus Nicodemos, A Bíblia e a Sua Família. E esse mês de maio é o mês da família, e aí eu resolvi hoje trazer uma mensagem específica e me aproveitei lá do livro do reverendo Augustus e fiz algumas adequações para nós refletirmos e meditarmos um pouco a respeito desse tema à luz da palavra de Deus. Né?
Como nós bem sabemos, a família é algo que Deus criou. Deus a planejou e Deus é quem trouxe à existência a partir da sua palavra. Deus estabeleceu a família para o bem-estar do ser humano. É no contexto familiar que nós vamos encontrar a satisfação das nossas necessidades básicas. A família vai estar projetada para permitir e estimular o crescimento integral de todos os seus membros, e não só dos filhos. E esse crescimento inclui ou implica na satisfação das necessidades afetivas, nas necessidades materiais, nas necessidades intelectuais, emocionais, espirituais, as necessidades de relacionamento e, inclusive, as necessidades sexuais. Então, Deus criou a família para satisfazer na vida do homem e da mulher e de todo ser humano todas essas necessidades. E, de fato, nós estamos vivendo esse momento em que estamos reclusos e nunca tivemos uma oportunidade de estarmos tanto tempo juntos com a nossa família, e nós devemos aproveitar este momento para aprimorar e aperfeiçoar ainda mais aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que nós desfrutemos de uma comunhão entre família, de maneira que Deus seja honrado. Então, não há dúvidas de que famílias sadias, famílias equilibradas, elas vão formar o esteio da nossa igreja, né? O reverendo Wayne Grudem escreveu até um livro intitulado Famílias Fortes, Igrejas Fortes. E é exatamente essa a ideia. É a partir de uma família bem estabelecida, bem firmada, que nós vamos ter uma igreja que se solidifique. Então, nós vamos verificar que essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos juntos em família, poder desenvolver o relacionamento e principalmente a comunhão da família com Deus, isto irá nos fortalecer para que quando nós voltarmos, ainda mais nós possamos ter uma igreja estável, abençoada e abençoadora na sociedade. A gente sabe, né, que existe todo um movimento que não é de hoje, que vem surgindo na sociedade na tentativa de desintegrar a família, né? Há uma desconstrução dos valores morais, dos valores institucionais que nós trazemos ao longo do tempo. Infelizmente, o tempo não nos é possível, mas a ideologia marxista ela trabalha nesse sentido de desestabilizar todas as instituições, inclusive a família, para que nós tenhamos na figura do Estado, na figura do governo, o nosso grande mediador e sustentador de todas as coisas. A ideia desta ideologia marxista é colocar o Estado no lugar de Deus, tá? Onde o indivíduo vai depender totalmente do Estado para a sua sobrevivência e da sua necessidade. Mas nós sabemos que isso é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. E é por isso que esse movimento tem tentado, de todas as formas, desestruturar os valores morais, os valores éticos e, principalmente, destituir a ideia de família, alterando o conceito de família. O reverendo John MacArthur, ele declarou num dos seus livros uma coisa importante, que outro dia até destaquei isso lá e coloquei lá no Facebook. Ele disse o seguinte: os únicos valores que podem salvar a família
tem raízes nas Escrituras. São os valores bíblicos, e não apenas os valores familiares. Desta forma, o futuro da família em nossa sociedade depende do êxito que estão comprometidos, do êxito daqueles que estão comprometidos com as verdades das Escrituras. Então, se nós queremos ter uma igreja forte, nós precisamos fortalecer as nossas famílias. E esse fortalecimento se dá a partir daquilo que a Bíblia nos ensina a respeito da vida familiar. Portanto, como cristãos, nós temos a obrigação, a responsabilidade de voltar os nossos olhos à luz daquilo que a Bíblia nos diz para que nós possamos construir a nossa família de maneira sólida, de uma maneira sustentável, de maneira que tenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo e estável, e sejamos felizes. O reverendo Nicodemos, no seu livro, vai dizer: a igreja, muito embora atenta às mudanças, guia-se por padrões e valores mais estáveis, na verdade, imutáveis quanto a casamento e a família. E esses padrões e valores estão revelados nas Escrituras. E é por isso que nós precisamos sempre voltar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia nos diz a respeito da vida familiar, para que a gente possa estar firmando-nos na palavra de Deus. No texto que nós separamos nesta noite, nós vamos perceber que as Escrituras, na carta aos Efésios, ali específico, vai nos dizer e nos trazer um princípio que é muito importante para a vida conjugal e para a vida familiar como um todo. Paulo vai nos ensinar que o relacionamento familiar, ele precisa ocorrer dentro do contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Se nós observarmos na nossa Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, nós começamos a ler. Quando chega no finalzinho do Efésios 5, 18, quando chega vai até o 21, e aí há uma interrupção na nossa Bíblia e aparece um título: O Lar Cristão, Marido e Mulher. Nós vamos verificar que, infelizmente, esse título colocado aqui no meio do texto, da forma como ele está, ele nos faz algo prejudicial, porque nos dá a impressão que o que é tratado a partir do versículo 22 não tem nada a ver com os versículos anteriores. Na verdade, nós vamos verificar que esse subtítulo ele acaba prestando um desserviço. Né? Por quê? Porque ele está interrompendo a linha de pensamento do apóstolo Paulo. Paulo não está começando um novo assunto. Ele veio falar de vida cheia do Espírito Santo, e a partir do versículo 22 ele começa a falar a respeito da família. Não. É tudo dentro de um tema só. Né? Se nós perguntarmos quais são os passos necessários para sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos entender e responder, né, com base no texto bíblico. Né? Paulo diz no versículo 18, olha, vocês devem viver vidas plenas do Espírito Santo. O Espírito Santo deve estar dirigindo e controlando a vida de vocês. Como? Versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, a primeira característica é buscando essa plenitude por meio dos cânticos, dos hinos, do louvor, da gratidão a Deus que nós devemos ter. E é interessante porque a gente pode colocar isso como causa de uma vida plena, como o efeito de uma vida plena. As duas possibilidades
ocorrem aqui no texto. No versículo 20, ele diz, olha, de que forma nós vamos ser plenos do Espírito Santo? Dando sempre graças por tudo. Gratidão no coração ao nosso Deus e nosso Pai. E como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, o que Paulo nos ensina acerca de casamento e família é uma continuação explicativa deste último mandamento do versículo 21, quando ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor. E, por sua vez, é uma explicação do mandamento enchei-vos do Espírito. Portanto, nós não podemos dissociar espiritualidade da vida familiar. Eu creio que é desejo de todos nós sermos bons cristãos. É desejo de todo verdadeiro cristão ser cheio do Espírito Santo. Disso nós não temos dúvida. E nós podemos começar a ser cheios do Espírito Santo colocando em ordem, primeiramente, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, o relacionamento com os nossos pais, cuidando da vida espiritual. É isto que Paulo está nos ensinando aqui. A evidência de uma vida plena do Espírito Santo é quando a nossa família está fundamentada e pautada nos princípios e nos valores bíblicos e vive harmoniosamente dentro destes valores, desses princípios. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, nós devemos começar por aí, acertando, ajustando, aperfeiçoando a vida espiritual da nossa família. E a gente pode lembrar que esta é uma oportunidade muito boa que Deus nos está dando para que nós possamos firmar ainda mais os valores da nossa família à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. O reverendo Augusto Nicodemos, ele traz algumas colocações importantes com relação à forma prática. Primeira coisa que ele nos diz é que a minha vida espiritual afeta diretamente o nosso casamento e a nossa família. A minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela vai afetar a minha vida com a minha família. O relacionamento com meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais. Se nós pensarmos bem, a raiz da infelicidade de muitos casamentos, inclusive de casamentos cristãos, é a dureza do coração humano. Nosso coração é duro. Boa parte dos problemas, das angústias, das tensões que ocorrem na família são frutos do nosso pecado. Essa é a grande verdade. Por que às vezes nós somos infelizes? Porque nós não cuidamos do pecado. Mas nem sempre nós estamos dispostos a admitir isso. Não é verdade? E quando surge um problema, a gente faz como o primeiro casal lá, no Éden. Ah, Senhor, o problema é Eva. Ah, Senhor, o problema é a serpente. E a gente vai sempre jogando a responsabilidade no outro. Mas o grande problema da nossa família é o nosso próprio pecado, que nós precisamos lidar. Temos muitas desculpas. Ah, o nosso casamento não deu certo por causa da incompatibilidade de gênios. Ah, faltou maturidade, falta dinheiro. Ah, a gente vive uma vida tão agitada que a gente não conseguiu se ajustar. Eu não quero negar que estes fatores externos possam, muitas vezes, agravar as tensões que existem na vida familiar. Agora, nós não podemos permitir que isto nos impeça de reconhecer de forma sincera e humilde que muitos problemas que nós enfrentamos na nossa família é porque nós não andamos no Espírito.
que é a verdadeira raiz da infelicidade. Muitas vezes os problemas surgem porque nós não estamos plenamente e totalmente submissos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos viver cheios do Espírito. Uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que a vida no Espírito é o estilo familiar, ou o estilo de vida adequado para a vida familiar. Pense bem. Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. Uma pessoa que é impregnada pelo álcool, ela é controlada pelo álcool. E Paulo vai fazer essa comparação. Nós cristãos devemos ser controlados pelo Espírito. Da mesma forma como o bêbado é controlado pelo álcool, o cristão deve ser controlado pelo Espírito. Essa é a única comparação que nós podemos fazer aqui neste texto. Portanto, aquele que anda no Espírito, aquele que se submete à direção do Espírito de Deus, ele tem uma vida controlada. Ele não é uma pessoa dissoluta. Na embriaguez há dissolução. Mas aquele que anda sob a direção do Espírito, ele não é dissoluto, ou seja, ele não desperdiça os seus bens. É uma pessoa que se preocupa e que é sensível à necessidade do outro. E como isso é importante no relacionamento conjugal e na vida familiar. Perceber a necessidade do outro para suprir, para abençoar. E é interessante a gente observar que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de fácil convívio. E aí a gente pode fazer aqui um outro paralelo. As pessoas que não têm o Espírito de Cristo, muitas vezes, ela precisa de um estimulante para conviver com as outras. É por isso que, às vezes, um homem sai do serviço, enche a cara lá no bar para poder chegar em casa e aguentar a mulher que tem em casa. Ele precisa de um estímulo para suportar. Essa é a grande verdade. Agora, para nós cristãos, isso não é possível, não é necessário. Por quê? Porque o Espírito Santo atuando, dirigindo e trabalhando em nós, vai produzir em nós o fruto do Espírito, que nós sabemos muito bem. Quais são os frutos, ou o fruto do Espírito? O fruto é um só, mas esse fruto ele se apresenta como vários frutos. Eu gosto muito de usar a ideia do fruto do Espírito como um cacho de uva. O fruto é um só, mas são várias frutas, né, deste fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se nós nos submetermos ao Espírito Santo e ele produzir estas qualidades na nossa vida, nós vamos ser pessoas de fácil relacionamento, de fácil convívio. O grande problema é que, como eu disse anteriormente, é que nós não atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ensina, de nos submetermos à direção do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? E o reverendo Augusto, ele nos coloca 3 coisas em relação a isto. Primeiro, reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. Reconheça a necessidade que você tem de uma vida espiritual mais profunda. Qual é a promessa que Jesus Cristo nos faz? Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Está lá em João 7, 37 e 38. E Jesus estava se referindo aqui ao Espírito Santo. Então, o primeiro passo é reconhecermos a extrema necessidade que nós temos da presença e da direção do Espírito em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que muitos problemas que nós temos com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, é a falta do fruto do Espírito em nossa vida. Portanto, não culpe o seu cônjuge, não culpe os seus pais, não culpe as circunstâncias, mas reconheça humildemente diante de Deus que você precisa dele, do seu Espírito. Para que nós sejamos cheios do Espírito, é preciso que desejemos esta presença, essa plenitude, reconhecendo que nós somos pecadores e que necessitamos da ação dele em nossas vidas. O segundo conselho que nós encontramos é que nós devemos orar pela plenitude do Espírito. Né? Orar para que Deus nos dê da plenitude do Espírito. Você tem orado por isso? Você tem clamado na sua vida por isso? A gente pede por muitas coisas, na verdade. A gente pede pela saúde, a gente pede para que Deus nos abençoe no nosso trabalho, a gente pede para que Deus abençoe o nosso país, abençoe os nossos governantes, mas nós temos clamado para que Deus nos dê da plenitude do seu Espírito. Nós devemos orar, Senhor, dá-nos do teu Espírito, da plenitude do teu Espírito. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo de número 13, nós lemos o seguinte: Ora, se vós que sois maus, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, Deus está pronto para ouvir a nossa oração por uma vida mais plena, mais cheia e dirigida e orientada pelo Espírito Santo. Ore por isso. Ore para que você seja uma bênção na sua família, na vida da sua esposa, do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais. E terceiro, reforme a sua conduta. Mude de vida, né? Especialmente no que diz respeito na área familiar. Há certas coisas que precisam, ou há certas atitudes que nós precisamos mudar, reformar. E busque ao Senhor e a sua graça para essa reforma tão necessária. Tenha um tempo diário para as devoções particulares, passando tempo com Deus, com sua palavra, com a vida de oração. Utilize-se dos meios de graça que nos conduz a uma reflexão, a uma atitude mental e espiritual desejável e propícia a mudanças necessárias. Meus amados irmãos, Deus quer que nós tenhamos famílias plenas do Espírito Santo. E quando nós vivemos nesse contexto do Espírito, nós seremos felizes, abençoados, não sem problemas. Não estou dizendo que não tem problemas. Eu estou dizendo que quando nós buscarmos a Deus, ainda que passemos os problemas, nós seremos felizes por causa da presença de Deus dirigindo e governando as nossas vidas. Não busque isto. Lembre-se disto. E que Deus permita que a Igreja Presbiteriana de Sapopemba seja uma família composta por famílias plenas do Espírito, para que Deus seja glorificado em nós, por meio de nós, através de nós, de maneira que o reino de Deus cresça e se fortaleça.
Que Deus nos ajude a viver assim, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração, e nós vamos orar especificamente pelas nossas famílias, para que Deus esteja abençoando as famílias da Igreja Presbiteriana de Sapopemba. E eu vou pedir para o presbítero João e o presbítero Presentino nos dirigir a Deus em oração, intercedendo pelas nossas famílias. Vamos orar neste momento? Presbítero João, depois o presbítero Presentino. Santíssimo e eterno Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Pai, de sermos edificados pela mesma, Pai. E conforme o Senhor mesmo nos orienta, Pai, que o Senhor nos dê a plenitude do Teu Espírito, Pai, para que possamos viver vidas agradáveis diante dos Teus olhos, ó Pai, nas nossas famílias, Senhor Deus. Que nós possamos ser sábios, ó Pai, e corretos na condução dos nossos lares, na educação dos nossos filhos e principalmente, ó Pai, na meditação da Tua palavra na nossa família, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que mesmo que o mundo pregue o contrário, nós sabemos que a família é uma instituição divina, Pai, que foi criada para Ti, ó Pai, por Ti, ó Pai, para o Teu louvor. Que o Senhor nos dê sabedoria em convivermos enquanto família, Pai, para que a nossa igreja possa ser formada, Pai, por famílias fortes, famílias que sejam abençoadas para a honra e glória do Teu santo e excelso nome, Senhor Deus. Eu te agradeço, ó Pai, pela minha família, e te agradeço, ó Pai, pela família de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado, ó Pai. E te pedimos também, ó Pai, pela família do nosso pastor, reverendo Walter, ó Pai, o qual o Senhor utilizou grandemente nesta noite para falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. E que através dela, o Espírito Santo do Senhor transforme nossas vidas, para que possamos ser bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, meu Deus. E possamos viver de acordo com a sua palavra para te agradar, ó Pai, e não te entristecer. Possamos ser famílias fortes e firmes, ó Deus. É isso que te pedimos. Te pedimos uma semana sob a sua proteção, que possamos viver essa semana em comunhão e desfrutando dessa palavra do que tivemos agora, Pai, colocando em prática em nossas vidas. Proteja-nos, guarda-nos, livra-nos de todo o mal. Esteja protegendo aquele irmão que tem que sair para trabalhar, Pai. Guarde e livre de todo o mal. E confortando aqueles irmãos, ó Pai, que estão de quarentena em seus lares, dando a eles paciência e sabedoria. É isso que eu te peço, com perdão dos meus pecados, em nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora entoar um hino ao nosso Deus, o hino 400. E logo após o hino nós vamos orar e impetrar a bênção, encerrando esse momento devocional com a igreja. Deixa eu só. Hino 400. Oração por proteção. Vamos louvar ao nosso Deus.
certos e fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças nesse mundo de amargura. Dá-nos forças nesse mundo de amargura. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ok. Nós vamos orar. Deus bendito, louvamos pela oportunidade de juntos ouvirmos a tua palavra e nela nos alimentarmos. Capacita-nos, ó Deus, a viver aquilo que temos aprendido da tua parte. Abençoa a tua igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, e derrame sobre nós no teu poder e da tua graça. Fortalece-nos, ajuda-nos a passar esses momentos tormentosos. Permitas, ó Deus, que no término saiamos mais fortalecidos pela tua presença em nossas vidas. Concede-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos. É no nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Amém. Amém.